A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza hoje a sabatina do general de Exército Lourival Carvalho Silva, indicado para o Superior Tribunal Militar, e de Jaime Martins de Oliveira Neto, indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público. Durante a sessão, o senador Marcos Rogério pediu uma reflexão sobre o respeito à Constituição Federal por parte de todos os poderes. O senador afirmou: "A reflexão que eu queria trazer hoje, aproveitando o momento, é que a gente precisa ter maior respeito à Constituição Federal. Esse último julgamento que eu acompanhei no Supremo Tribunal Federal em relação ao caso do deputado Daniel Silveira é um caso que tem me feito refletir muito." O senador Marcos Rogério lembrou que todos os poderes têm garantias previstas pela Constituição e apontou que quando o STF admite relativizar garantias de um dos poderes para punir um deputado específico, acaba por relativizar as garantias de todos os poderes, inclusive as próprias. O senador apontou que os ministros do Supremo Tribunal Federal separaram as atividades de parlamentares, dizendo que algumas estariam protegidas pelo manto da imunidade e outras não. Marcos Rogério questionou. Trouxe este caso como paradigma porque foi recente, mas apenas para fazer pensar. Quando se faz isso, invadindo a competência do outro poder, porque nesse caso quem deveria processar e julgar é a casa de origem, era o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aqui há uma ofensa, a meu ver, ao princípio do juiz natural. Mas, quando se faz essa separação para determinar um julgamento em cima de fatos que julgaram estranhos ao exercício parlamentar, eu pergunto, pela mesma lógica do precedente gerado, quando alguém que pertence à magistratura e age fora dos autos do processo, emite opinião fora dos autos do processo, comenta circunstâncias de outras instituições fora dos autos do processo, faz referência a outros integrantes de outros poderes fora dos autos do processo. Eu pergunto, isso está protegido pelo manto da imunidade que protege a magistratura? Ou, nesse caso, pela mesma lógica do precedente, também não estaria guarnecido pelas imunidades? Marcos Rogério alertou. Quando se relativizam as garantias do livrinho da capa verde, relativizam-se garantias que são asseguradoras de direitos, de liberdades, de pleno exercício profissional dos integrantes dos três poderes e não apenas de um. Aquilo que se quis, que se pretendeu fazer para atingir uma finalidade, relativizando essa garantia em relação a integrantes do Poder Legislativo, pela mesma lógica de interpretação, também serve para desguarnecer quem está do outro lado da Praça dos Três Poderes. O senador disse: "O Brasil está vivendo um período de inquietação institucional e só há uma maneira de enfrentarmos e superarmos isso. Para além da busca do diálogo, do entendimento institucional, é o absoluto respeito à Constituição Federal. Porque, ao fim e ao cabo, quando a institucionalidade não é capaz de dirimir os conflitos, os desentendimentos circunstanciais, é o respeito à Constituição que tem que balizar a todos, sob pena de se estabelecer o caos, se estabelecer o desequilíbrio, a desarmonia, o desarranjo institucional que não interessa a ninguém." O julgamento do deputado Daniel Silveira é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e o louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses,
todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nobre senador Lucas Barreto, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos desta CCJ. Quero deixar minha saudação ao Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, juiz de carreira e que já teve a oportunidade de presidir a Associação Nacional da Magistratura, a AMB, e além de outras representações que exerceu com muito brilho, com muito dinamismo e muito diálogo também com o parlamento. Desde a época de deputado federal, tenho a convivência muito prazerosa com o Dr. Jaime, conheço de longa data. É por todos nós reconhecido e respeitado. Parabéns pela indicação, pela sabatina e tenho certeza pela já antecipada aprovação do nome a esse novo posto. Cumprimentar o general Lorival Carvalho Silva e, da mesma forma, saudá-lo pela indicação e desejar também muito sucesso nesta missão. Cumprimentar o senador Everton Rocha, que foi um dos relatores e que fez essa reflexão. Eu acho que esse é um momento que o Brasil está vivendo que reclama de nós, todos, muita reflexão. É preciso ter muito cuidado com momentos como esse que o Brasil está vivendo, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa de valorizar a nossa Constituição Federal, mas não só valorizar como um instrumento simbólico, mas valorizar como um instrumento que incumbe a todos defendê-la e cumprir aquilo que está dentro dela, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que, em razão de crises pontuais, tem se acentuado um processo que desafia a própria Constituição Federal. Isso não é bom. Isso não é bom, né? Quando isso acontece no andar de baixo, acaba que as demandas chegam ao conselho do CNMP, ao CNJ. Mas quando acontece no andar de cima, não é o Conselho que julga, não chega lá. Porque, embora, quando concebido, tivesse também a expectativa de que o CNJ fizesse esse controle, na prática não é isso que acontece. Então, eu acho que o Senado Federal, como Casa Alta do Congresso Nacional, tem que debater de maneira mais eloquente esse momento que nós estamos passando. Eu acompanhei mais recentemente o último julgado do Supremo Tribunal Federal e ainda não tinha nem falado sobre isso, mas acho que é oportuno até fazer essa fala aqui hoje para reflexão. Na última vez que nós tivemos aqui sabatinas em relação aos conselhos, eu mencionei aqui algo que acho que os conselhos precisam ficar atentos, né, em relação àquilo que às vezes gera prejuízos ao processo, como esse último caso da Lava Jato, que foi muito ruim para o país, não a Lava Jato, o que aconteceu posteriormente com o desmantelamento de todo um processo, de toda uma investigação. Então, assim, a missão, né, de processar e julgar é uma missão muito nobre, mas é preciso se fazer obedecendo às regras do devido processo legal para que você não tenha, posteriormente, questionamentos que acarretem, né, na nulificação de tudo aquilo que foi feito.
em determinados momentos com acerto, em razão de atropelos, de vícios, e em outros, em razão de circunstâncias das mais variadas possíveis. E os conselhos têm um papel fundamental. Mas a reflexão que eu queria trazer hoje, aproveitando o momento, é que a gente precisa ter maior respeito, senador Lucas Barreto, à Constituição Federal. Esse último julgamento que eu acompanhei, né, no Supremo Tribunal Federal, em relação ao caso do deputado Daniel Silveira, é um caso que tem me feito refletir muito, viu, doutor Jaime? Tem me feito refletir muito. Quando a Constituição estabeleceu o modelo, né, quando nós estabeleceu ali as garantias relativas a quem faz parte dos 3 poderes da República, né, garantia de imunidade, porque quando fala de imunidade, tem-se a ideia de que imunidade só tem senadores da República e deputados federais. Mas a primeira carreira que tem imunidade é a da magistratura. E são muitas as imunidades. E são muitas as inviolabilidades. Então, todos os poderes, ele tem garantias, existem garantias constitucionais, né? Ao chefe do Poder Executivo, tem lá o rol de proteção. Aos que compõem o Congresso Nacional, tem lá o rol de proteção, mas da magistratura também. Quando se tem a relativização de uma garantia constitucional, e aí relativização formal, material, quando se ofende o devido processo legal para atingir um objetivo de sancionamento de alguém que ofendeu integrantes de uma instituição, é preciso ter cuidado com o que representa o precedente. Porque quando você relativiza garantias inerentes a um poder, na verdade você também está relativizando ao seu próprio poder. Porque quando se separa aquilo que é atividade típica parlamentar, para dizer, olha, isso aqui está coberto pelo 53 da Carta. Essa imunidade, né, deputados e senadores são invioláveis. Invioláveis. A imunidade ali diz respeito a palavras e votos. E não diz em qual extensão. Mas aí quando um poder vai dizer, olha, essa imunidade aqui é relativa ao exercício parlamentar naquilo que é da natureza da função. Olha, essa fala foi dentro do exercício parlamentar. Essa de cá não foi. Essa atitude foi dentro do exercício parlamentar. Essa não foi. Bom, logo, eu posso separar aquilo que está protegido pela imunidade parlamentar daquilo que não está protegido da imunidade parlamentar. E quando eu faço isso, então eu posso julgar, em sede de ação penal, esse parlamentar ou aquele parlamentar, e estou falando aqui de forma abstrata, não estou nem... eu trouxe esse caso como paradigma, porque foi recente, mas falando de maneira apenas para fazer pensar. Quando se faz isso, né, invadindo a competência do outro poder, porque nesse caso, quem deveria processar e julgar é a casa de origem. Era o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aqui é uma ofensa, a meu ver, ao princípio do juiz natural. Mas quando se faz essa separação para determinar um julgamento em cima de fatos que julgaram estranhos ao exercício parlamentar, eu pergunto, pela mesma lógica do precedente gerado, quando alguém que pertence à magistratura e age fora dos autos do processo, emite opinião fora dos autos do processo, comenta circunstâncias de outras instituições fora dos autos do processo, faz referência a outros integrantes de outros poderes fora dos autos do processo. Eu pergunto, isso está protegido pelo manto da imunidade que protege a magistratura? Ou, nesse caso, pela mesma lógica do precedente, também não estaria guarnecido pelas imunidades? Por que estou falando isso? É para chamar a reflexão todos aqueles que integram os poderes. Nós temos 3 poderes na República: poder legislativo,
poder executivo e poder judiciário. Quando se relativiza as garantias do livrinho da capa verde, relativiza-se garantias que são asseguradoras de direitos, de liberdades, de pleno exercício profissional dos integrantes dos 3 poderes, e não apenas de um. Aquilo que se pretendeu fazer para atingir uma finalidade, relativizando essa garantia em relação a integrantes do Poder Legislativo, pela mesma lógica de interpretação, também serve para desguarnecer quem está do outro lado da praça dos 3 poderes. Então eu penso, e aí falo aqui, dialogando com meus colegas senadores, com os 2 representantes que estão aqui à mesa, eu acho que essa reflexão todos nós temos que fazer. Nós precisamos de um pouco mais de institucionalidade, um pouco mais de cerimonialidade, mas, sobretudo, absoluto respeito à Constituição Federal do Brasil. Porque, ao fim e ao cabo, é ela que nos vincula a todos. Todos nós estamos submetidos a ela. Ninguém está acima da Constituição Federal. Ninguém pode estar acima da Constituição Federal. Não faço defesa personalíssima aqui. Quem exagerou, passou do ponto, errou, que seja responsabilizado e punido na forma regimental, na forma legal, dentro do devido processo legal. Mas eu não posso relativizar garantias constitucionais, porque, às vezes, um integrante, no abuso de poder, no abuso de prerrogativa, ousou fazer comentários, acusações ou até ameaças em relação a esse ou aquele que faz parte de uma das estruturas de poder. Mas a reflexão que faço no dia de hoje, o alerta que faço, a ponderação que faço, e não estou fazendo aqui em tom de acusação, é em tom de reflexão. Nós precisamos entender que qualquer que seja a nossa decisão, ela tem reflexo para além do caso concreto. Ela tem repercussão para além do caso concreto. E nesse caso especificamente, eu estou tendo esse cuidado, e já ponderei com outras pessoas sobre isso, de dizer, o Brasil está vivendo um período de inquietação institucional. E só há uma maneira de enfrentarmos e superarmos isso. Para além da busca do diálogo, do entendimento institucional, é o absoluto respeito à Constituição Federal. Porque, ao fim e ao cabo, quando a institucionalidade não é capaz de dirimir os conflitos, os desentendimentos circunstanciais, é o respeito à Constituição que tem que balizar a todos, sob pena de se estabelecer o caos, se estabelecer o desequilíbrio, a desarmonia, o desarranjo institucional que não interessa a ninguém. Eu não... Apenas fazer esse registro, senhor presidente, mais uma vez saudando aqui Dr. Jaime Martins, Dr. Lorival Carvalho, desejando pleno sucesso. O sucesso de vossas excelências será o sucesso de instituições importantes para a República e para a sociedade brasileira. Muito obrigado.